Facebook. Boa tarde para você que nos acompanha aqui na Alvorada FM. Eu sou o Bruno Favarini e hoje nós estamos com algumas novidades aqui. Vou apresentar primeiro o nosso convidado, o Dr. Ricardo Guimarães, médico oftalmologista, presidente do Hospital de Olhos. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Bruno. A primeira novidade é que o nosso convidado está aqui nos nossos estúdios. A gente quer reforçar que todas as recomendações, tanto de higiene da sala que nós estamos apresentando, quanto de distanciamento, meu distanciamento para o doutor, estão sendo respeitadas. Por isso até nós não estamos usando a máscara. E a outra novidade é que nós estamos ao vivo no Facebook, para você ali que está nos acompanhando no Instagram. Boa tarde também, nós estamos no Facebook, você que está no Facebook pode pular para o Instagram também quando quiser. A gente está ao vivo nas duas redes sociais. Doutor Ricardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bom conversar com o senhor. A gente está num período onde as pessoas estão ficando mais em casa, né? As pessoas que estão precisando ficar em quarentena. Isso pode ocasionar muitas vezes que a gente fique mais no celular, que a gente assista televisão por mais tempo, fica no computador, às vezes num distanciamento que não é o ideal. Como é que essa sobrecarga de luz que vem desses aparelhos para os nossos olhos podem afetar a nossa saúde? Necessariamente mais, né, Bruno? Você hoje está confinado dentro de um ambiente de iluminação de luz artificial. Confinado significa pouco exposto à luz natural e evidentemente que esse confinamento em si já é um problema psicológico para muita gente. O isolamento, a perda da rotina, isso já é uma situação de agravamento da sua condição psicológica. Mas vamos colocar aí, acima disso, a exposição, uma quantidade muito grande de energia eletromagnética, e a luz é uma energia eletromagnética, um tipo de energia eletromagnética. Aí você soma a luz, você soma a tela do computador, você soma a própria energia eletromagnética do Wi-Fi, que também, apesar de ser invisível, ela tem uma ação sobre o nosso organismo. Tudo isso leva a um quadro de desconforto, digamos, psicológico, mas também a nível biológico também. Isso pode ocasionar uma dor de cabeça, um desconforto, uma dor nos olhos. Então, essa é a grande queixa hoje, né? A cefaleia, depois de um certo tempo que você tem usando o computador, o telefone, ou até a leitura, você tem naturalmente uma sobrecarga sensorial. Mas isso se agrava mais pelo tipo de atenção que você está dedicando à tela do computador e à exposição de luz de LED, que quando a gente tiver a oportunidade falamos um pouco sobre ela também, para entender que é o tipo e não apenas a quantidade que agrava essa nossa condição. Sim, eu queria que você falasse inclusive sobre o que a gente conhece como luz azul. O que ela é, quais que são os danos que ela pode causar na nossa saúde. A luz azul hoje começou a ficar muito famosa e falamos muito de luz azul. Para entender, vamos falar um pouquinho do básico do que é luz. Luz, energia eletromagnética que está disponível na natureza. Nós temos os ciclos de dia e noite. Durante o dia você tem a luz do sol, que nos alimenta como vida biológica, vida vegetal. Não existe basicamente nem vida biológica nem vida vegetal sem a participação da luz, sem essa exposição à luz. Você vê a planta, quando você está com uma planta dentro de casa, você muda a direção dela, ela se volta para a direção para sobreviver. Mas essa luz que vem do sol é uma luz natural, ela é uma natural. Energia luminosa, criada nos Estados Unidos, né, a famosa invenção de Thomas Edison, e desta época para cá nós temos um constante invadir do dia invadindo a noite. O dia está aumentando e a noite está diminuindo. E nós, como organismo, temos nos adaptado a esse ciclo de dia e noite mais ou menos bem, até que nos últimos 10 anos, mais ou menos, o tipo de luz mudou e nós passamos a usar um tipo de luz
chamado LED, que é muito comum. Junto com o LED veio a tela do computador. Qual é a grande diferença da luz natural, da luz artificial antiga da energia eletromagnética, e qual é a diferença do LED? Entre a luz natural e a luz elétrica antiga não havia muita diferença, porque ela oferecia para um espectro de iluminação mais ou menos, que é a grande variação, que quando você passa a luz num prisma, ela se separa entre espectros que vão do azul até o vermelho, e não é por causa da cor em si, é por causa da energia eletromagnética que a luz vermelha ela tem menos energia do que a azul. Porém, o LED ele tem uma concentração de luz azul muito maior, porque é o tipo de luz mais barata de se fazer. Então, a sobrecarga desta luz azul, elas nos faz mal, porque ela é um sinalizador para o nosso organismo de ritmos, de como as coisas acontecem, o ritmo circadiano, de você entender que está na hora de ficar desperto, que está na hora de você dormir. É a luz azul que produz indiretamente essa condição. Então, a alta energia da luz azul é que nos bloqueia. E aí vem uma tese de que você deve bloquear a luz azul. Mas isso tem seus problemas também. Podemos falar dela um pouquinho mais tarde, sobre o bloqueio da luz azul. E existem outros efeitos que a luz azul e essa luz de LED que o senhor está comentando podem causar no nosso organismo? Então, a luz natural, o azul da luz natural, ou a luz natural, ela é chamada. Já a luz de LED, ela forma um canhão. Você pega um canhão, quando você tem uma luz de LED, você pode pegar um apontador, por exemplo, e projetar essa luz à distância. Ela não se espalha. Esse tipo de luz, o nosso organismo ainda não está habituado a ele. Nem sabemos qual é o impacto negativo que ela pode ter no nosso organismo. Então, essa luz do LED, a luz azul do LED é diferente da luz azul da natureza, e nós não sabemos ainda qual é o impacto. Se eu puder fazer uma comparação, Bruno, eu diria para você que pense na luz como um alimento do ser vivo, seja vegetal, seja animal. Nós temos sempre dependência de receber essa luz para organizar o nosso metabolismo. Se você passasse a se alimentar só de alimento artificial, será que o nosso organismo se adaptaria? Qual seria o impacto de uma alimentação artificial na nossa biologia? É a mesma pergunta que a gente deve fazer para a luz também. É uma questão que ainda não foi respondida. Saindo do nosso organismo, indo para o meio ambiente, por exemplo, essas luzes artificiais de LED, a luz azul, elas têm algum efeito? A luz azul, nós sabemos hoje que ela tem um efeito negativo e muito grande, inclusive no nosso comportamento, na biologia. Na parte do reino vegetal, eu não tenho ainda uma informação para te dizer se ela teria um impacto tão negativo quanto no nosso funcionamento. Mas eu acredito que sim, porque os japoneses passaram a educar, a fazer criações em ambiente artificial, e eles passaram a usar o espectro de luz que aquela planta está habituada, porque na realidade, quando o sol sai de manhã até a noite, você tem uma mudança do espectro de luz que está disponível aqui na Terra. Então, se você souber identificar o espectro que num determinado ambiente, por exemplo, você sabe que jabuticaba só cresce num determinado lugar. Não é só por causa da Terra, é por causa do espectro de luz que está disponível ali naquele ambiente. Então, seguramente, sim, eu esperaria que sim. E quais que seriam as lentes que existe alguma lente primeiro que pode bloquear esse tipo de luz artificial? Interessante, né? Interessante isso aí, porque hoje a indústria começou a nos vender muito lentes para bloquear a luz azul.
Mas é preciso entender, antes de fazer esse bloqueio, que a luz azul ela é um sinalizador do funcionamento do nosso organismo. Veja bem, de manhã tem muita luz azul disponível. À tarde você já tem pouca luz azul disponível. Se você acorda de manhã e olha para o nascer do sol, você vê essa característica. O que é importante disso? De manhã, a luz azul está dizendo para o seu organismo: pare de secretar melatonina, porque a melatonina te faz dormir. Então, para você ficar desperto, você precisa de muita luz azul. À tarde, a partir do meio-dia, a luz azul começa a diminuir e você começa a ter preponderância do vermelho. A partir daquele momento, o nosso organismo começa a secretar melatonina. E a melatonina é o hormônio que nos faz dormir à noite. Então, se eu bloquear toda a luz azul que eu recebo, eu paro de receber informação sobre o ciclo circadiano. Isso significa que eu não tenho a sinalização se está de dia ou se está de noite. Então, a resposta é não. Não devemos usar lentes de bloqueio de luz azul, e estamos falando apenas do bloqueio de luz azul, a menos que você use o óculos de luz azul, de bloqueio de luz azul, apenas no período da tarde até a noite. Aliás, é recomendável que você bloqueie a luz azul, principalmente após o entardecer. Você tem em computadores hoje, existem programas que bloqueiam a luz azul, você baixa para ele diminuir a iluminação na tela à noite, para que você possa dormir. Se você usa muito o computador à noite ou o telefone celular, você tem um distúrbio de sono, porque você não tem a secreção do hormônio do sono, que é a melatonina, percebe? Então, assim, quer bloquear a luz azul? Sim, mas só à tarde e à noite. Que legal. Agora, existe alguma relação entre as informações enviadas por essas luzes para o nosso organismo com a enxaqueca, por exemplo? E sim, existe. Hoje nós temos uma informação uma atenção muito grande dedicada à enxaqueca. É preciso lembrar que a enxaqueca, a dor de cabeça, eles são as condições de distúrbios do nosso organismo que produz o maior número de abstinência do trabalho. A maior causa de abstinência do trabalho é a enxaqueca. Quando você tem uma enxaqueca ou uma dor de cabeça, normalmente ou você não consegue trabalhar com essa dor de cabeça, ou pior ainda, se você usa algum medicamento. Quem tem dor de cabeça sabe disso. Você não sabe se você usa ou não usa o medicamento, porque às vezes o medicamento que usa para dor de cabeça, ele causa uma perda, um distúrbio de atenção, a sua cabeça fica confusa, você fica sonolento, o pensamento fica mais lento. Então, quem tem uma cefaleia, quem tem uma enxaqueca, fica em dúvida se vai trabalhar com enxaqueca ou se ela vai usar um medicamento, porque as duas condições são extremamente limitantes no trabalho. E uma das causas hoje conhecidas de enxaqueca e dor de cabeça é a luz, tanto que normalmente você tem a fotofobia também, né, acompanhando. Então a luz azul, sabemos hoje, a luz de LED, ela é uma causa de enxaqueca, e essas pessoas que têm a luz azul como gatilho, elas devem procurar algum tipo de apoio médico, porque apenas com o bloqueio daquelas frequências de onda que funcionam como gatilho dessa condição, elas já são bastante eficazes em você impedir o surto. Enxaqueca tem uma coisa de você tem muita relação da luz azul com a enxaqueca. Você tem enxaqueca também? Eu tenho tido algumas crises. Então você sabe disso, sei como você sabe como... Ela começa mais leve assim, mas tem vezes que a gente sabe que ela vai aumentar, que ela vai ficar maior. E a sensibilidade à luz, à medida que ela vai aumentando, a gente sabe que o grau da enxaqueca... Você sabe antes, né? Você sabe que você vai ter a crise. Você consegue prever. Ela se anuncia, né? É terrível.
Falando mais um pouquinho sobre enxaqueca, o senhor comentou que um dos sintomas mais comuns é essa sensibilidade à luz. Existe alguma forma de amenizar essa dor? Alguma lente, por exemplo, que a gente possa usar, algum exercício, alguma coisa? Exercício não. Você limitar a exposição à luz azul, sim. Nós temos um grupo de pessoas que é hipersensível à iluminação. Você, por exemplo, é uma pessoa hipersensível à iluminação, já deve ter descoberto isso, que tem tipo de luz que você não tolera. O tipo e nem luz piscando. Essa luz que pisca, ela é extremamente incomodante para grande parte de pessoas. Nós temos aí alguma coisa em torno de 20% da população, entre 17% e 20% da população, que é extremamente sensível ao tipo de iluminação. Esse grupo de pessoas, sim, eles têm que tomar cuidado para, primeiro, se proteger, evitar uma superexposição. 2, usar algum tipo de lente que bloqueie esse tipo de iluminação. Raramente essas pessoas são então aí é procurar um médico que vai fazer um exame neurovisual, identificar os especificamente para aqueles comprimentos de onda. Essa é a recomendação maior. Agora, você pode também tentar ainda adquirir iluminação, aquela iluminação antiga, térmica, né? Evitar LED de uma maneira geral, ou já existe no mercado, não no Brasil, mas nos Estados Unidos, existem já alguns tipos de iluminação que te oferece uma iluminação mais próxima da luz natural e não exatamente o LED puro. Legal. Agora, doutor, para a gente encerrar, qual que é a relação dos distúrbios do processamento visual com a sanidade mental de uma pessoa? Esse é um tema extremamente interessante que começou a surgir, evidentemente, agora que a gente tem uma superexposição a essa luz artificial, mas vamos ver aqui, todas as pessoas que têm algum tipo de distúrbio mental, esquizofrenia, autismo, depressão, eles normalmente têm também dor de cabeça e fotofobia. Ou seja, dor de cabeça e fotofobia são duas condições que estão associadas e a fotofobia sempre funciona como como um gatilho. A nossa experiência hoje começa tratando dor de cabeça e tratando fotofobia, usando lentes para proteger dos tipos de iluminação que você se expõe. Nós começamos a perceber que havia um alívio da condição mental desses pacientes, muito significativo. E mais recentemente, 3 autores, um na Inglaterra e 2 nos Estados Unidos, eles começaram a falar da relação entre visão e distúrbio mental. Esse é um campo novo, a gente está pesquisando muito aí, mas sabemos hoje que existe relação entre o distúrbio visual e o distúrbio mental, especialmente a esquizofrenia e o autismo. O objetivo hoje é conhecer melhor esse grupo de pessoas. Sabemos que tem a relação, mas ainda estamos nos aprofundando para entender melhor o que eles significam. Está sendo estudado ainda, né? Estudado. Em breve vai ter boas notícias. Doutor Ricardo, então eu agradeço muito a sua participação, foi muito bom, muito esclarecedor, gostei especialmente da parte da enxaqueca. Vou assistir a entrevista de novo depois para reaprender, para pegar mais dicas. E para você que A doutora Juliana já está assim. A gente vai só reposicionar aqui para pegar o tripézinho para encaixar o celular. Boa essa divisão, foi muita parte. A gente está vendo só a opção de restaurante na Lagoa Santa que não tem, né? O spa eu acho que está fechado. Vai ter nem. Coisa assim, eu só pedindo pro João falando, a UNEM João Alves, a outra não tem. mas o hotel está fechado só para hóspede. Não está aberto